O tema que vamos falar está inserido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não podemos servir a Deus e a Mamon. Vamos inicialmente trabalhar o vocábulo para entendermos qual o objetivo de todo esse capítulo 16, que Kardec faz nos relembrar as passagens de Jesus, de não poder servir a Deus e a Mamon. Primeiramente, servir nos lembra atender, obedecer a alguém que nós temos como Senhor. Aquele que é o nosso Senhor é aquele a quem nós obedecemos, aquele a quem nós prestamos o serviço, a quem nós estamos subordinados. Então, servir. Mamon. Mamon é uma palavra derivada de uma palavra grega chamada mamona, que significa riqueza, que significa poder. E Mamon é a personificação do Deus da riqueza dos antigos sírios, que fundiam a prata e o ouro para fazer essa imagem do Deus Mamon. E Deus, que é o nosso Pai, o Criador, que é a inteligência suprema. Então, a primeira questão: não se pode servir a Deus e a Mamon. Todo esse capítulo 16, Kardec vai justamente trabalhar esse tema e nos fazer refletir a quem nós temos buscado servir. Porque toda criatura sempre está obedecendo alguém ou alguma coisa. Todos nós. E o questionamento é: a quem estamos obedecendo em nossas vidas? Ao nosso Pai, de amor, de caridade, ou ao Deus Mamon, ao Deus da riqueza, da fortuna e do poder? Quem nós temos privilegiado no nosso atendimento de vida? Esse é todo o capítulo 16. Então nós escolhemos, para iniciarmos, a parábola que Jesus conta do rico insensato, que começa assim. É uma anotação que está em Lucas, capítulo 12, que Jesus conta assim: então lhe disse um homem da plebe: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Porém Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. A partir dessa conversa, Jesus propõe uma parábola dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: que farei? Que não tenho onde recolher os meus frutos. Ah, farei esse, disse ele: derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósitos para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse homem: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Olha quanta sabedoria nessa singela parábola, do rico insensato. Quanta sabedoria. Vamos reparar que lição que Jesus nos fala nessa frase. Porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Ou seja, a nossa vida não consiste naquilo que a gente possui ou deixa de possuir. Porque se a felicidade ou a longevidade da vida, o demandar de anos, estivesse intimamente ligado à aquisição de bens, nós entenderíamos esse investimento de alma e corpo para a aquisição de bens. Mas Jesus já falou que não, que a nossa vida independe da abundância desses bens. Então, como a gente explica? Como explicar esse fascínio pelo poder?
Como explicar esse apego? De onde isso procede? Se não é a garantia nem de se viver mais e nem de ser feliz, que nós temos inúmeras provas em contexto, que uma coisa não está relacionada diretamente à outra. E Jesus falou, ele fala, guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza. Toda avareza, ou significa que existem vários tipos de avareza. Toda avareza. Esse é o cuidado. Da onde procede esse fascínio? Da avareza, que está dentro do nosso coração. Que tipo de avareza? Então vamos lembrar daquela avareza que a gente pode chamar de avareza mesquinha, né? Que é aquela criatura que ela possui os bens e nem com ela gasta. Ela não se dá o conforto, porque ela quer que aqueles bens estejam lá estocados embaixo do colchão ou dentro do banco, né, uma carteira guardada, ela quer mantê-lo. Então ela não se dá o conforto. Tem dinheiro, mas não sabe aproveitar aquele dinheiro ali, não sabe usufruir, não usa para conforto, não usa nem para o necessário. E às vezes as pessoas não utilizam do seu dinheiro nem para o indispensável. Que é indispensável que ela faça uso. São aquelas pessoas assim, não deixa para o dia que eu precisar. Esse dia, para ela nunca existe. Que ela não quer desfalcar a coleção. Aquilo é uma coleção, não serve nem para ela. Então é uma avareza mesquinha. Tem a avareza também da obsessão, né, do obcecado pelo dinheiro. São aquelas criaturas que vivem para ostentar o seu nome, o seu poder, o seu luxo. Então elas têm ali o seu status, a garantia da vida, do respeito que ela encontra consigo mesma e com a sociedade, está pela aparência, pelo que ela pode demonstrar que ela tem. Então a gente vai lembrar daqueles pavões, né? Não tem gente que parece um pavão? Né? Aquela plumagem, demonstra tudo que tem, fala. São aquelas pessoas que ainda não conseguem perceber a riqueza interior. Então elas vivem dessa riqueza exterior como forma de se manterem bem consigo mesmo. E tem a avareza feroz. A feroz são aquelas criaturas que querem ser possuidoras do mundo, mesmo que para isso os outros passem fome. São essas criaturas que, para ganhar o dinheiro, cada vez mais explora a fome do outro, a guerra, a intolerância, porque aquilo é fonte de riqueza. Então são essas criaturas responsáveis pela fome do mundo, que pesam sobre elas o sofrimento de coletividade, esquecidas da lei de ação e reação. Porque no momento que era para utilizar aquilo para o crescimento, para o progresso, elas utilizam aquilo cada vez mais para espoliar a sua comunidade em que vivem ou o seu país. Então, um tipo de avareza. E nós podemos perguntar, e o que nos obceca? Pelo que nós somos obcecados? Essa parábola, né, do invigilante, ele era obcecado por dinheiro. A questão dele era, como eu vou guardar cada vez mais? Como eu vou ter cada vez mais? O que eu vou fazer? Depois que eu tiver isso tudo, alma, você pode descansar, comer e regalar-te. Esquecendo que não vai ter um amanhã. Naquela noite mesmo, ele desencarnaria. E nós? Será que em algum momento a gente não fica obcecado por alguns interesses? A gente fala assim, quando eu vou cuidar da minha vida espiritual? Quando vai ser esse momento? Igual o rico insensato? Quando? Quando eu conseguir um bom emprego, quando eu tiver meus filhos, quando eu criar meus filhos, quando eu formar meus filhos, quando eu me aposentar, né? Quando eu conseguir a minha casa própria, quando eu preencher tudo. Será que vai dar tempo? Tem muito tempo. Até morrer eu cuido da questão espiritual. A gente sabe quando vai ser o nosso desencarne? Alguém nos avisou? Não, né? Se a gente não sabe, a gente começa a pensar assim, será que eu já percebi que o meu desapego aos bens está ligado ao meu desapego no momento do desencarne? Para a gente pensar. O que tem me ligado na vida? Não é para nós termos uma vida completamente desligada, nós precisamos nos ligar ao trabalho, aos afetos, ao carinho.
Mas será que não estamos excessivamente obcecados por algumas conquistas em detrimento daquilo que realmente importa? Porque muitas vezes a gente abandona o que é bom, o que é pleno, o que é divino, em nome daquilo que é temporário, que vai acabar. Porque o que adianta os seus castelos? O que a gente vai levar no momento do desencarne? Na alfândega, né? No momento que a gente passa lá na alfândega para o mundo espiritual, o que a gente leva? Nada do que serve para o corpo. Absolutamente nada. A gente só pode levar aquilo que for do interesse da alma. Então, o caixão não tem gaveta. Vai ficar. Então, a gente começa a olhar para as coisas e falar, que bom que eu tenho isso aqui. Mas, vai ficar aqui. E desde já a gente já vai entendendo que nada a gente vai levar. A gente vai levar os nossos sentimentos, as nossas paixões, o que a gente desenvolveu de conhecimento. Isso a gente carrega, que é da alma. Isso é capitalizado, né? Isso é inalienável, isso é indestrutível. Isso a gente carrega para as outras vidas, nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso a importância da aquisição desses valores indestrutíveis. Isso sim importa. O resto é daquela reencarnação, do tipo de vida que você precisou vivenciar para aprender. Uma encarnação você vai morar perto do mar, na outra mora perto da montanha, na outra no rio, na outra no deserto. Isso tudo é paisagem. Os objetos que acertam também faz parte daquele kit. Nada disso. Isso é temporário. A gente é viajante. Então a gente não pode carregar muito peso para poder caminhar. Então quando a gente se pergunta, o que tem nos obcecado? Né? Esse moço, esse rico, por que ele escolheu servir? A Deus ou a Mamon? A Mamon. Foi a escolha dele. E quantas vezes nós nos damos conta que nós somos ricos? No momento que nós somos livres das algemas, né, dessas paixões, a gente é rico. É rico de alegria, é rico de felicidade, é rico de sorriso, é rico de bom humor. Olha quantas riquezas. De saúde de alma. Isso é riqueza. E às vezes a gente não se dá conta que é rico. E fica esperando amontoar uma coisa que não vai dar felicidade. Eu vou ser feliz o dia que eu viajar para aquele país, naquele lugar. Mas você chega lá, e às vezes você está muito mais rico em situações muito mais simples. E a gente pensa, qual de nós não conheceu uma pessoa no fim de vida, ou pela idade, ou por uma questão de saúde? Qual foi de nós que ouviu alguém falar assim, chegando no fim da minha vida, com essa idade, ou com esse problema de saúde, e me arrependo de não ter tido uma Mercedes? Alguém lembra disso? Eu não lembro. Nunca ouvi ninguém falar que se arrependeu por não ter uma Mercedes, não ter tido um iate, não ter conhecido Paris, ou Tóquio, ou Rio. Não. Vocês não pensam nisso nessa hora. Elas falam sim, que se arrependem pelo tempo perdido. Pelo tempo perdido construindo castelos de areia, castelos de ilusões. Tempo perdido por coisas que não levaram a lugar nenhum. Sentem a perda da sensibilidade pelas coisas mais simples e triviais. A pessoa se embrutece na busca pela ganância e esquece de perceber onde está o tesouro. Onde é que está o tesouro? O tesouro muitas vezes, né, a maior felicidade quando um pai e mãe escuta mamãe, papai, ou alguém que nos ama dizer eu te amo. Quando a gente, né, coisas simples, um almoço em família, uma boa gargalhada, um pão quentinho podendo ser repartido com quem a gente gosta. Essas pessoas sentem falta, né, de não ter ido mais à praia, de ter sentido mais o calor do sol, ter reparado a lua, os passarinhos, as flores, tudo é tão bonito. Ter tomado mais banho de chuva, ter andado descalço, sentido o cheiro de terra molhada. Isso é tesouro. Você vê o colorido das aves, o colorido do céu, o contraste com as nuvens, o cheiro, os sons, o silêncio. Um gatinho se espreguiçando, um filhote de cachorro fazendo bagunça. Isso é lindo.
Qual foi o momento que a gente perdeu a sensibilidade pelos verdadeiros tesouros? Um sorriso de uma criança, um tchauzinho de alguém que você não conhece. Quando foi a hora que a gente se desconectou com isso? Com a vida. Porque é isso que vai ficar. Um abraço de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um filho, de alguém dizendo, me perdoa, e a gente podendo dizer, perdoa-me você, e eu te amo, como foi bom estar contigo, como é bom rir, como é bom estar entre amigos. Em algum momento a gente se desconecta com isso tudo. E é quando a gente se pergunta, será que muitas vezes a gente não tem feito igual esse rico insensato? Acreditando que vai ter um tempo para olhar mais os filhos, as pessoas que a gente ama, a família, para abraçar mesmo e dizer, como eu gosto de você, como você é importante na minha vida. Será que a gente vai ter esse tempo? Então, nessas lições, a gente começa a questionar o que realmente importa nessa corrida desenfreada pelos tesouros da vida. Uma vez perguntaram a Dalai Lama o que mais surpreendia ele na humanidade. Ele disse, né? Os homens que perdem as suas saúdes para ter dinheiro e depois perdem seus dinheiros para recuperar a sua saúde. E é assim que nós somos. Bobos, colecionando o ouro de tolo, comendo a casca da fruta e jogando ela fora. E a vida está aí. Todo dia o sol volta e diz assim, olha, mais uma oportunidade de você ver esse espetáculo da vida. E às vezes a gente corre para pagar caro um museu para ver quadros famosos. Quer quadro mais lindo do que olhar para o céu? O mar, disposição de todos nós? A gente vê o arquiteto divino. Tudo é Deus, tudo é sagrado, tudo é belo. Então a gente pensa assim, que a gente um dia não se arrependa desse tempo e dessa sensibilidade, se por algum momento trocamos por moedas que vão ficar. Depois, nós utilizamos a passagem de Jesus, que foi colocado tanto no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, que é o do moço rico. Que chegou-se um moço e disse para Jesus assim, bom mestre, que obras eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu, por que me chama de bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? E Jesus lhe disse, não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, e por aí foi. O mancebo lhe disse, eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu, queres ser perfeito? Vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu essas palavras, retirou-se triste, porque ele tinha muitos bens. Olha a situação, né, desse mancebo. Primeiramente, nós percebemos nessa história que esse mancebo, que esse moço, ele conhecia a lei. Quando Jesus fala, cumpre a lei, ele fala, mas eu cumpro desde novo. Que lei é essa? Primeiramente, a lei é o decálogo, né? É todo o Antigo Testamento que ele se refere, que ele é um judeu. E no Antigo Testamento, a gente vai lembrar, né? Vai falar assim, poxa, mas Moisés, decálogo, é lei de talião. Lei de talião é dente por dente, olho por dente, olho, braço por braço, costela por costela. A gente vai falar assim, nossa, que barbaridade, que lei severa, mas não é não. Na área jurídica, podemos dizer que isso já é um direito de ponta naquela época, um direito até avançado. Isso começa com Moisés em Êxodo, porque na Gênesis, no início mesmo, não tinha essa proporcionalidade, não existia culpabilidade, tudo era permitido. Então, se uma criança com uma bola, com uma pedra, me machucasse, eu podia tirar a vida daquela criança. A gente fala, pô, era pior, né? Então, um dente por um dente está melhor
do que por um dente ter quebrado a dentadura toda do camarada. Ou a vida. Então já percebeu que tem um progresso. Você começa a ter a noção de isso por isso. Proporcionalidade. Então esse moço, ele conhecia a lei, que é Moisés. Essa lei, que já dá essa noção de proporcionalidade. Em João, evangelista, no capítulo 1, ele diz assim, capítulo 1, item 17. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é isso? Então vamos pensar o seguinte. A lei, ela é personificada por Moisés. Expressa através do decálogo, que tem comandos que chamamos comandos negativos. Abster-se de. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério. Não. Comandos negativos. A abstenção de. A lei, ela é a manifestação da justiça. A gente vê a justiça ali. E a lei, ela prepara o homem para viver na terra, na sociedade. É quando ele fala assim, ó, você não pode matar ninguém. Você não pode machucar ninguém. Mas, se ele te machucar, aí você tem o mesmo direito. Então, isso é manifestação de justiça e está preparando para a gente viver em comunidade, porque antes não tinha. Então, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vem por Jesus Cristo. O que é a graça? A graça é personificada por Jesus. Ela é expressa através de quê? Não mais do decálogo. Lei de amor. Se na lei o comando é negativo, na graça o comando é positivo, é fácil. Ou seja, não basta abster-se de fazer o mal, é necessário que se faça o bem. Então, você deve amar os seus amigos, e se seus inimigos te machucarem, deve também perdoá-los. Essa é a lei do amor. Que, enquanto a lei é manifestada, né, a manifestação da justiça, a graça é a manifestação da misericórdia. Que não prepara mais como a lei o homem para viver na terra, mas sim para implantação do reino de Deus dentro do seu coração. É um outro salto. Então, quando Jesus fala para aquele moço, cumpre a lei, e ele fala, eu já cumpro a lei, ele cumpre a lei. Então, Jesus lhe propõe uma prova decisiva. Vamos ver até que ponto. Até a lei ele ia. Vamos passar da lei? Jesus propõe a graça. Propõe a ele a abnegação. Vender todos os bens e acompanhá-lo. Nisso ele sai e se retira. Era uma prova muito forte. São essas pessoas que querem mamon e querem Deus. Ele não conseguiu ultrapassar o processo da lei. Então ele é um homem educado na lei mosaica. E às vezes a gente vai recriminar esse moço. Quantos de nós não atingimos nem a lei de Moisés ainda? Quando vemos, né, nos noticiários, um carro que foi arranhado pelo outro carro, o motorista sai e tira a vida. Ou seja, não tem nem proporcionalidade. Ele ainda está antes de Moisés. Ainda não fez nem a lição do pré-Moisés. Ainda não chegou a Moisés. Olha o quanto muitos de nós estamos atrasados na lição de casa, na lição da graça. Então é uma nova proposta. No Apocalipse, capítulo 3, nos diz assim: sei as tuas obras, já vi que não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente, mas é morno, e por isso quero vomitar-te de minha boca. Forte, né? Não és frio nem quente, oxalá fosse, mas tu é morno, e por isso quero vomitar-te da minha boca. Quem é o morno? O moço da lei é um morno, é um apático. São aquelas criaturas de caráter parados.
eles não fazem o mal. A vida deles está dentro da lei. Mas são incapazes de um arrobo. São incapazes de uma iniciativa de abnegação, de altruísmo. E outros, os frios e quentes, são os ardentes, os apaixonados, que é uma vida cheia de equívocos, muitas vezes, mas que tem rasgos de abnegação, rasgos de amor. Quem nós poderíamos dizer, né? Frio e quente. A gente vai lembrar de Paulo de Tarso, um perseguidor, assassinava os judeus, e quando ele se converte de Saulo para Paulo, na estrada de Damasco, ele dá aquela guinada de vida. É um coração ardente e apaixonado. Uma Maria de Magdala, que tem uma vida tão dissoluta enquanto contra o mestre, ela se transforma. Então, muitas vezes a gente vê esse julgamento tão errôneo da nossa parte com o outro, né? Os quentes e frios estão muito mais próximos de Deus do que os mornos. Os mornos vão ficar ali. Eles são incapazes de audácia, de experimentar um sentimento maior. Por isso no Apocalipse fala, vomitar-te-ei de minha boca, porque tu és morto. Então que nós pensemos assim, e nós? Será que a gente não está, às vezes, vivendo retinho dentro da lei, mas esquecendo de termos expansões de amor? De termos gestos que o outro fala, que doideira, que coragem, que loucura. O mundo precisa disso. Dessa loucura sadia, dessas pessoas inventivas, dessas pessoas corajosas, que se arriscam pelo outro. Então, é quando a gente começa a pensar no Senhor, né? Que nós temos dado seguimento em nossas vidas. Bem, continuando, nós vamos lembrar aqui sobre a questão da riqueza e do desapego. Muitas vezes, nós confundimos essa mensagem de Jesus, quando a gente fala em desapego, e lembramos assim, coitada daquela criatura que é rica, né? Então, né? E esquecido que Jesus não veio dar mensagem para as pessoas se tornarem miseráveis, nem mendigas, nem pesarem na economia alheia, de maneira nenhuma. A mensagem não é essa. A mensagem foi, cuidado com o apego. Cuidado para não se aprisionares. E não ser rico, não ser pleno. Seguir o seu Senhor, que é Deus. Então, o fato de ser rico ou ser pobre, nada tem a ver com desapego. A riqueza é um neutro em si mesmo, como quase tudo. Nada que vamos dar qualidade de acordo com a utilização que nós vamos fazer dessa riqueza. Então, o problema não é ser rico, é saber ser rico. Não é como lá Kardec fala. Saber viver sem a fortuna, quando não a tem. Dá graças a Deus. A tua prova é aquela. Saber utilizá-la quando você tem, de uma forma providencial. E saber sacrificá-la se for necessário. Se Deus resolver tirar a minha fortuna, será feita a vontade de Deus. Ou seja, faz graças a Deus por tudo. Tendo, não tendo, deixando de ter. Porque aquele que te deu, ele pode te tirar. E nós vamos aprender que nós vivemos muito bem com a graça de Deus. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De indispensável para a minha vida. E se eu tiver que perder esse corpo, foi a vontade de Deus. Jesus nos falou, esse templo que cai e edifica em 3 dias, ou seja, quantos templos, quantos corpos nós já tivemos e continuaremos tendo? Qual o problema? O problema é perder minha alma. Esse é o maior perigo. Eu escolhi o Senhor errado. Esse corpo vai ficar. Então, esse corpo é meu. Então, a gente começa a se desidentificar com tudo aquilo que não é eterno. A gente começa a entender que a riqueza, seja ela qual for, para uma pessoa muito simples, pode ser um passarinho. Ele tem lá de estimação, um brinquedinho. Para o outro, são coisas maiores. Por que vale essa riqueza?
é aquilo que você dá um valor. O que é meu? E esse corpo é meu? Ele vai ficar. As pessoas que eu amo também não são minhas, não são minha posse. Não são elas. Eu tenho que começar a entender que eu preciso de identificar daquilo que eu não sou, para me identificar com o que é terra, com o que é divino. Assim a gente caminha melhor na vida. Então, a riqueza é uma prova, é um instrumento pelo qual você utiliza para usufruir e criar manifestações de progresso. Bem, a gente começa a pensar assim: quando uma criatura tem riqueza, seja ela qual for um dom, para que serve? Para usufruir. Como depositário. O que é ser depositário de um bem? É alguma coisa do qual eu não tenho a propriedade real, me emprestaram para eu usufruir. Eu posso utilizar. Mas vai chegar um momento que o dono vai falar assim: me passa de volta. Eu tenho que entregar. Não é meu. A vida a gente tem que caminhar assim. Lembro da história de uma moça, né, que o marido viajou e ela com 2 filhinhos, e durante o marido estar viajando no tempo antigo, essas crianças ficaram doentes e vieram a óbito. E ela ficou pensando muito, pedindo a Deus para saber como é que ela ia contar para o marido, porque os filhos morreram na ausência deles. E quando o marido chegou, ela falou para ele assim: meu amor, eu tenho que te contar uma coisa. Ele falou: fala. Na sua ausência, apareceu aqui em casa um senhor que pediu para que eu guardasse 2 rubis preciosos, muito valiosos. E eu guardei com todo amor e carinho. Mas no momento, ele me bateu a porta e pediu de volta. Eu hesitei em entregar e queria sua opinião. Ele falou: como assim, mulher? Não é seu? Você só estava como depositário. Devolva aquilo que não é seu. Ela: mas eu não peguei. São valiosíssimas pedras. Ele disse: mas não é nosso. Devolva. Aí ela disse: pois eu devolvi. São os nossos 2 filhos. Então são lições que na realidade a vida está o tempo todo nos ensinando a desapegar. O que é nosso? Quando a gente aprende a amar profundamente e intensamente, no momento que você está, mas sem a posse doentia, com a liberdade, entendendo que tudo vem de Deus, tudo provém de Deus e tudo voltará ao Deus. No momento a gente só usa. Então vamos usar com responsabilidade o nosso corpo. É nosso, mas é emprestado. Eu tenho que devolvê-lo. Ele vai para a terra, ele vai decompor inúmeras substâncias de recomposição para outros corpos. Responsabilidade pelo meu corpo, pelas pessoas que convivem comigo. Então, muitas vezes, eu tenho um primeiro aprendizado. Eu tenho que aprender a conquistar as coisas. É normal. A gente precisa conquistar amigos, família. A gente tem que aprender a conquistar situações financeiras, conforto. Precisa conquistar conquistas espirituais. Primeira lição é conquista. Tem gente que conquista e daqui a pouco perde tudo. São essas pessoas que nunca têm nada. Estão sempre comprando as mesmas coisas. Porque a segunda lição é conservar. Conquistou os amigos, mas aprendeu a conservar? Comprou tal objeto material, mas aprendeu a conservar? Ou é aquele consumista descartável que está aí prejudicando o mundo? Então, às vezes a gente conquista, mas não sabe conservar um amor, um afeto, um carinho, um respeito. Conquistou, mas não conservou. E depois todos nós vamos vivenciar a terceira lição, que é que Jesus também nos exemplificou, que é renunciar àquilo que conquistamos e conservamos, em nome da vontade de Deus. Conquistamos, conservamos, mas vai chegar uma hora que o pai vai falar assim: agora você vai aprender a viver sem isso, sem a família, sem o dinheiro, sem a saúde,
sem a tua posição estimável que você gostava social. Você fica assim. Vamos ver a tua fidelidade? Foi quando Jesus fala: seja feita a vossa vontade, Pai, e não a minha. Porque nós estamos o tempo todo passando por experiências. Como é que eu sou fiel a Deus? No dia de sol, quando meus filhos estão com saúde, quando eu tenho um bom emprego. A minha fidelidade vai ser realmente observada nos dias de sombra, que todos nós vamos vivenciar. Aquele momento que a gente sente sacudir as nossas entranhas e fala: meu Pai, me segura, porque está muito forte a dor. Já que todos passamos. E aquele que está dizendo assim: nada, absolutamente nada tem poder acima do meu Pai. Nada acontece comigo sem a permissão de Deus. Absolutamente nada. Então, Pai, se eu tiver que passar por essa situação, que seja feita a vossa vontade. Sei que é o melhor para mim. É como aquele filho que a gente bota para o colégio às 5 horas da manhã, no dia de chuva. E no primeiro momento ele fala: que maldade. Mas não, que amor. Vai para a escola, meu filho. Vamos embora, está chovendo, está sol. Vamos estudar, vamos aprender. Esse é o objetivo. Então a gente começa, né, a ver a grandeza da vida e entender que o apego e o desapego não tem muito a ver com aquilo que eu possuo ou deixo de ter. E sim a minha consciência que eu tenho sobre os ganhos e as perdas ilusórias. Isso sim. A gente vai lembrar de uma história do desapegado. Gosto de histórias, porque elas elucidam bem, né, a forma de pensar, diz aqueles autores. Conta uma história que um mestre em desapego, ele era assim, se sentia assim o campeão, medalha de ouro em desapego. Então ele encaminhava por aí no mundo. Ele fala que ele desapegou da família dele. Não foi não, a família dele que mandou ele embora, o chefe dele do trabalho despediu ele, porque ele era relapso. Ele falou que resolveu escolher a vida desapegada. Na verdade, ele não tinha conquistado nada ainda, para poder um dia renunciar. A gente só pode renunciar aquilo que um dia conquistou. Ele não. Então ele estava fazendo, na realidade, uma competição de desapego. Então ele andava só com 2 tanguinhos. Ele era lá da Índia, ele podia ir do Brasil, no Amazonas, não sei, sei que ele andava com 2 tangos. Um ele lavava, enquanto outro secava, ele usava e ficava naquela troca. Ele ficou sabendo que lá nos pés do Monte Himalaia tinha um sábio, um mestre do desapego. Falou: não é possível. Tem alguém que sabe mais desapego do que eu, que só vim com essas 2 também. E veio lá conhecê-lo. Quando chegou na porta, viu um castelo imenso, riquíssimo, ornamentado. Falou: não é possível. Isso não tem nada a ver com desapego. Essa lição está errada. Ele chamou, bateu na porta e o dono do castelo mandou que viesse recebê-lo. Foi um servo que trabalhava lá, um antigo servo, que falou: olha, o mestre, ele está lá no nosso fabuloso jardim, não pode lhe atender agora. Mas a norma da casa, o senhor, por favor, entre. O senhor toma um banho, o senhor almoce, descanse, e depois o senhor vai ter com ele. E andou pelo castelo, aquele castelo muito rico, e ficou pensando: bom, mestre de desapego, morou nesse lugar aqui, tem alguma coisa errada. Mas ele foi lá, lavou a tanguinha dele, botou a tanguinha suja para lavar, secar, e botou a tanguinha guardada, relaxou e foi conhecer o mestre. E já foi, né, chegando assim: agora eu vou perguntar para ele: que desapego é esse com essa escada de ouro, cheio de bens aqui de veludo? Ele sentou lá naquela posição e estava lá o mestre dando aula sobre desapego para os seus discípulos. Quando ele ia abordar sobre a questão daquela riqueza, veio o servo correndo dizendo assim do mestre: mestre, o castelo está pegando fogo. O senhor está perdendo tudo. Toda a sua riqueza está indo embora. E o mestre continuou dando aula de desapego naturalmente. E o desapegado da tanguinha começou a berrar: nossa, minha tanga! Cadê minha tanga? Vai queimar minha tanga, e saiu correndo. Então, o que é o desapego? É a consciência do que realmente é transitório e o que não é transitório. E ele não tinha. Então é o fato de uma criatura viver, né,
miséria, ou com uma pecinha, com um sapatinho, ele é mais humilde, ou que ele é mais apegado. A consciência dele sobre aquilo ali. Ele entender que hoje ele tem que bons coisar. Eu não posso manter você feliz da mesma maneira, sem viver tanto na bastante como na penúria, agradecendo a Deus. Esse é o objetivo. Ser fiel a Deus. Tanto na bastante quanto na penúria. E às vezes a gente fala do rico, coitado, como é que ele vai desapegar daquilo tudo? E nós? E os nossos apegos? Uma vez nós conversamos num socorro espiritual, numa mesa, e o espírito me fez refletir. A gente perguntou para ele, mas você não está tão apegado? Por que você é tão apegado? Ele, o café da tarde. Para nós brasileiros, a gente sabe que a gente pega um apego ao tal do cafezinho da tarde. Aqui eu estou até esquecendo isso, que é difícil falar do café gelado. Mas o café da tarde é um apego. Então o que é apego? Se a gente não está apegado ali, aquela cadeira é minha. Só quem pode sentar naquela cadeira sou eu. Aquele travesseiro é o meu. Ai, olha, eu não sou apegado a nada. Mas não encosta a mão, né? Esse paninho que vovó deixou para mim. A mãe está fazendo uma ligação aí. São essas teias de aranha invisível. Está se apegando a uma pulseirinha. Mas não, é só recorda. Não. Que bagunça. A gente levar um vovó. A gente tem que aprender que um dia a gente vai deixar esse corpo e vai ter que desenlaçar esses feixes espirituais. E essa proporção de dificuldade estará relacionada à minha atração com a matéria. Quanto mais eu valorizo a matéria, mais esses laços espirituais viram âncoras magnéticas a me prender no corpo. E se desde já nós colocarmos as nossas mentes em objetivos mais nobres, em pensamentos mais altos, essas âncoras magnéticas vão sendo afrouxadas, vão ser desencarnadas mais tranquilos. Porque a gente vai olhar para o corpo e falar, muito obrigado, corpo. Muito obrigado. Você foi um meio de eu estar na Terra. Apenas um meio. Você não sou eu sou um espírito imortal. Eu não sou aquele corpo. Eu sou um espírito imortal. Quando perguntavam para o Chico Xavier, você não vai querer viajar com a gente? Ele falou, eu quero. Mas meu corpo no momento não está deixando. E nessa luta, no momento, quem está ganhando é ele. O corpo não vai mesmo pela idade. Mas um dia ele não mais decide nada. São essas âncoras soltas que nós podemos nos lançar ao infinito. Então, quando a gente já começa a se preparar para soltar essas amarras, essas teias de aranha, né? Que é o mundo de Maia, que a gente pode dizer. Como se diz, olhando você não vê, mas está ali, para te dizer que é uma amarra. E a gente começa a olhar a nossa vida em volta, a gente começa a observar, onde é que eu estou tão apegado? Onde é que eu estou tão obcecado? Para começar esse processo de reflexão. Continuando, vamos passar uma outra passagem de Jesus na casa de Zaqueu e que se encontra também nesse capítulo 16. O Evangelho conta sobre um homem chamado Zaqueu que muito queria conhecer Jesus, certamente desejoso de dar um novo sentido em sua vida. Zaqueu era chefe dos publicanos, cobradores de impostos, pessoa que, via de regra, geralmente, obtinham lucros em negócios escusos. Ele era reprovado e desprezado pelos judeus. Os judeus nunca gostaram de cobrador de impostos, nem muita gente. Quando Jesus esteve em Jericó, Zaqueu tentou conhecê-lo e não conseguia por causa da multidão, pelo fato dele ser de uma estatura baixa. Então ele correu e subiu num sicômoro. Sicômoro é um arbusto, uma árvore de baixa estatura, que ele ficou baixinho lá de cima, olhando por cima da multidão, podendo ver Jesus. Quando Jesus passou pelo local, ele olhou para o alto e viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce rapidamente porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com imensa alegria. E todos murmuravam dizendo que Jesus foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse, Senhor,
eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Bem, filho de Abraão é o herdeiro do céu. Zaqueu também era filho de Abraão, também é herdeiro do céu. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para aqueles que sentem necessidade do médico, para os doentes. Veio para nós, almas sofridas e incapacitadas ainda. Por isso ele olha para Zaqueu: vem, Zaqueu, vou para a tua casa. Naquele momento Jesus demonstra primeiramente a sua autonomia. Imagina aquele zum que a gente sabe que fica, né? Ih, fulano vai na casa de fulano. Ih, fulano está fazendo isso. A autonomia de Jesus era essa. Ele sabia muito bem discernir o bem e o mal, sabia entrar nos locais sem se deixar contaminar, sabia o que ia fazer ali e de maneira nenhuma foi proibitivo para ninguém. Primeira lição. Então Jesus, ele nunca julgou a criatura. Nunca. Ele não se compliciava com comportamento equivocado. Tanto é que ele dizia: vai, não peque mais. Mas a criatura ele nunca julgou. Não é somente Deus. Ele falava que era capaz. E às vezes a gente quer julgar o outro, esquecido que Jesus mesmo nunca fez. Que Jesus foi na casa do Zaqueu. E às vezes a gente tem tanto preconceito, né? Ah, mas fulano é de uma vila. Ué, Jesus veio para quem? Quem que precisa de um médico? Aquele que se sente que está muito bom, que é muito perfeito, esse anda de nariz empinado, não é assim? Não precisa de nada? Ninguém que mais procura Deus. Aquele que está doente, aquele que está com a alma ralada, aquele que está sofrido, aquele escuta mais a lição do Cristo. Porque o coração dele se expande para receber uma gota daquela água viva, que é a boa nova. Ele não está mais impermeável como aquelas criaturas duras e indiferentes. Ele absorve. Ele já sabe a utilização daquele remédio, porque Jesus é o médico e o Evangelho é o remédio. Ele sabe, porque tem dores na alma, que não existe dinheiro, não existe médico capaz de curar. É o Evangelho. É Jesus quando encosta no filho: caminha por aqui, caminha na direção do amor, caminha aqui para você ser feliz. Então esse primeiro momento é Jesus nos mostrando a grandeza daquela alma. Diante de Maria de Magdala, diante de Paulo, diante de Pedro, de todos, ele assim havia. E Zaqueu desceu da árvore. Naquele momento, ele transforma os seus conceitos. Naquele momento, ele valoriza a presença do Cristo e diz: Senhor, se algum mal eu fiz, eu vou reparar. Vou dar em 2, vou restituir em 4. Ou seja, nada que a lei não dava, que a lei de mais gente. E a gente pensa assim: é fácil fazer isso? Não. A guinada que Zaqueu foi capaz de fazer foi a mesma, né? Que pode ter uma proporção de Saulo para Paulo. São essas transformações. Então, naquele momento que Zaqueu teve que escolher que senhor ele passaria a seguir, quem que ele escolheu? Mamon ou a Jesus? A Jesus. Então, o processo da reparação da lei, ele estava pronto a partir daquele momento. Ele aceitou a mensagem da Boa Nova. E muitas vezes nós temos o preconceito com o rico, com o pobre. E a gente pode parar para pensar: qual é a esmola mais importante? A esmola de um dia ou da vida inteira? Por que de um dia? Tem muita gente que se desapega do seu dinheiro e joga o dinheiro assim, dá o dinheiro para alguém, para se ver livre do pedinte. Ou para ter a sua consciência tranquila, achando que trabalhando bem. Esmola de dia. O Zaqueu, que era um empresário, ele tinha servos, ele tinha outras propriedades, quem sabe. Então, a
a esmola de uma vida inteira. Quando você utiliza o teu dinheiro para promover progresso, quando você se utiliza a tua riqueza para gerar condições de vida a outras vidas, unindo a tua vida a outras vidas, porque você tem um empregado, 2 empregados, 3 empregados, quantas famílias tem ali? Que você está unido a ela a vida inteira. Para mandar embora, você vai fazer sofrer uma família inteira. Qual é a esmola maior? Aquela que é jogada por um dia? Ou aquela que resolve providências para uma vida? É um empresário. Que é aquele que é velho mesmo. Qual é a consciência dele sobre aquilo que importa? O problema não é a riqueza, é como ela está sendo utilizada. Se aquele que tem a prova da riqueza e sabe utilizá-la, se ele apenas instrumento de Deus, porque o homem só educa o homem pelo próprio homem, ele gera progresso na comunidade. Ele gera emprego, gera melhoria de vida. Ele gera crianças com capacidade de bons exemplos. Quantos ricos, né? O Alberto, o Pinhado, que cria aquele prêmio para patrocinar aquelas descobertas na área da ciência, da economia, as coisas relacionadas à paz do mundo. E ele dá um prêmio lá de não sei quantos $1.000, $1.000, não me recordo. Aí uma alma que deixa uma fundação com esse objetivo. Porque ele se sentia pesaroso pela invenção dele anterior, que causou tanto dano à sociedade, à humanidade. Então ele deixa a provisão da fundação dele. A gente vai lembrar da Condessa Paula, está lá no livro Céu e Inferno, uma mulher rica, bonita, jovem, bem casada, mas que em determinados dias ela entrava no anonimato e atendia aquelas famílias carentes, oferecendo oportunidade de crescimento para aquelas famílias, ensinando crochê, ensinando a bordar, porque tudo é trabalho. Joana de Cusa tinha servas. Como é que ela tratava o seu empregado? Era como se fosse alguém da família. Então a gente começa a compreender que não é a questão do ter ou não ter, é como que fulano, né? Como é que são as provas? Como é que você vive uma reencarnação sem ter? Às vezes você pode entrar na rebeldia, ser um espírito rebelde, pensar bobagens, que Deus não te ama. E outro que tem dinheiro também pode entrar no problema de ficar vaidoso, egocêntrico, egoísta. É uma prova muito difícil. Condessa Paula fala que antes dela ser rica, ela passou por inúmeras reencarnações de extrema pobreza para aprender a valorizar o dinheiro e utilizar o dinheiro para o bem. E ela ia festas, ela era uma mulher de sociedade, o marido dela era um homem influente, e ela fazia isso. E nada parava, só a luz. Então a gente começa a perceber o que é esse desapegar. O que é esse desapegar? A gente começa a pensar na mensagem do Cristo quando ele nos convida a refletir a quem tens seguido, a quem queres continuar seguindo. E a vida o tempo todo nos dá as oportunidades de desapegar. E a gente começa a pensar assim, como é que eu vou exercitar esse desapego? A gente precisa exercitar. E o desapego material é logicamente necessário para um desencarne. A gente sabe, que a gente estuda, que uma coisa está ligada à outra. Eu preciso me preparar para essa viagem e que ela seja a mais tranquila possível, de preferência com um fruto maduro saindo do caule, sem pressões. Então a gente começa a exercitar, será que a gente não pode começar a desapegar, então, de coisas pequenas? A gente pode chegar em casa e olhar uma peça de roupa. Daqui a pouco a gente começa a olhar um objeto para passar para alguém. Não é lixo. Não é aquilo que está rasgado, quebrado. Isso o outro não quer, porque a lei é dar ao outro aquilo que você gostaria de ganhar. Então, toda vez que você for dar alguma coisa, você pergunta assim, se aquela criatura que eu for dar, se eu soubesse que é meu filho ou minha filha, eu daria? Ou meu pai ou a minha mãe, ou aquela pessoa que eu mais amo? E se fosse eu naquela ponta de lá, eu gostaria de receber isso? Então a gente começa a ter mais consciência pelo que está fazendo. Porque tem coisa que é lixo. Lixo mesmo, reciclado.
A gente começa a chegar uma peça de roupa, um sapato, um objeto. E a gente vai. Daqui a pouco a gente já consegue doar sangue. Daqui a pouco a gente já deixa lá a doação dos nossos órgãos. Desencarnar. Agora tem que doar com consciência de doação. Ah, mas será que eu não vou precisar desse olhinho aqui quando eu estiver no plano espiritual? Aí é melhor não doar nada. Não é? Porque aí isso vai ser um motivo de apreensão de dor. A renúncia, a gente sabe que a renúncia quando não é a dor. Toda vez que você dá e dói, não houve renúncia. Ou foi tirado, ou você está em processo de aprendizado. Eu me lembro muito que é renúncia. Renúncia é a mãe comendo um docinho, o filho olha e pensa, um pedacinho, a gente vai dar tudo. Com uma alegria. Aquilo é renúncia. Ou quando você fica mais feliz em dar um presente antes de ganhar. Isso é renúncia. Agora, quando dói, quando sofre, não houve renúncia. Então a gente começa a perceber, será que eu não posso renunciar a esses órgãos? Minha córnea, né? Se tiver alguma coisa que presta aqui, vou precisar. E a gente começa a doar da nossa alma. Começa a doar do nosso tempo. E a gente começa a perceber que a vida está nos chamando a desapegar. Desapegar de antigos conceitos. Desapegar de antigos sentimentos. De certos remorsos, de certas culpas. Desapegar de ressentimentos. Desapegar. É chegar um momento que a gente entenda assim, olha, foi o melhor que eu pude fazer, foi o melhor que o outro fez, podia fazer naquele momento, e caminha para frente. O carro da vida, depois que anda para frente, não tem mais como retroceder. Essas algemas emocionais, elas têm que ser desapegadas também. Então, às vezes, a gente pensa no desapego material. Ele é a porta de início para o desapego de sentimentos que estão nos prendendo. E que muitas vezes desencarna, que a morte é diferente de desencarnar, né? O cara morre, mas não desencarna. O desencarne, desenlace. Se ele está preso, duas questões materiais, duas questões afetivas, da casa, emocionais, mal resolvidas, ele está preso. Ele não vai para lugar nenhum. Ele só morreu fisicamente, mas está ali o espírito. O desencarnar é desencarnar no pensamento. É tirar o pensamento dessas coisas de matéria e entender, olha, isso acabou. Eu não preciso mais daquela comida, dessa cama, isso acabou. Foi naquele momento. Eu vou ser feliz. Eu quero ser livre. Deus me promete uma grandeza. É o momento que o espírito começa a caminhar. Então você desapega para poder progredir. Você retira âncoras que te prendem para poder alçar outros voos. Que não tem como ganhar coisas novas mantendo coisas tão antigas. É antagônico. Então o que Jesus quis dizer é, não dá para se servir a Deus e a Mamon em sentidos tão opostos e contraditórios. Chegará um momento que se tem que decidir. O que se prioriza nessa vida? São esses seus bens? É essa conta bancária? É essa vidinha? Fique com ela. Deus não agride ninguém. Deus é pai educador e não punitivo. A própria criatura chega um momento reencarnatório que ela cansa. É a mesma coisa, a mesma coisa. Ela fala, será que não tem coisas melhores também? A herança de Deus foi dividida em partes iguais. O quião é igual para cada filho, mas você tem que ir lá pegar a tua parte na herança. Deus não agride, mas não leva o quião para você. É o filho próprio, é aquele que retorna para dizer, olha, me enganei no que eu queria. Eu venho buscar. É o amor de Deus, é o amor do Pai. Então somos nós que ganhamos as vidas e a gente se deslumbra com tudo, com um bando de dourado, de prateado e fica aqui. As reencarnações vão embora e a gente fica, até que um dia a gente fala assim, já vi isso tudo. Já cansou? Aí Deus fala, cansou, meu filho, cansou? Foi bonitinha essa distração para você? Quer coisa melhor? Então vamos. Se com essa imperfeição o mundo já é tão bonito, imaginaram o que nos aguarda, então, no dia em que nos tornarmos melhores? Olha a beleza que nos aguarda. Mas hoje é o que a gente tem para hoje, é o mundo, então vamos agradecer o mundo, vamos agradecer a fauna, a flora, as pessoas, tudo. Mas ó, só de passagem.
Estou viajando, estou conhecida, tudo novo, tudo tem que ser sempre novo, porque tudo é muito bonito. Porque Deus não quer apenas, né, que sejamos fiéis, mas queremos que sejamos alegres. Não é que, eu acredito em Deus, vida, não. Todo dia é muito bonito. É quando a gente começa a ver a beleza de cada dia é oportunidade de recomeçar. Então não tem que esperar a próxima encarnação para fazer de novo, não. Minha próxima encarnação é daqui a 2 minutos, quando eu tiver a oportunidade de começar a pensar sobre um determinado assunto. Eu, em mim mesmo, me recomeço. Essa é a possibilidade da misericórdia divina. Por isso a doutrina espírita nos possibilita isso. A cada dia que o ser humano recomeçar novos conceitos, vamos vencer antigos preconceitos, é quando a gente se pare a si mesmo. A cada dia se nasce uma pessoa nova. No momento que você começa a movimentar e transformar antigas estruturas que não nos completam. Você tem, e está vazio. Tem tudo. Que vazio é esse? Vazio de Deus. Vazio de amor do Cristo. Vazio. Você está cheio de quinquilharia. E a hora que a gente começa a botar essa quinquilharia para fora, se desapegar, para se preencher da água viva do Cristo. Então essa é a mensagem do Cristo para a mulher de Samaritana. Filha, depois que você beber essa água da viva, nunca mais terás sede. E a água da vida é o Evangelho. Então às vezes a gente resiste, a gente se complica, a gente busca outros senhores, mas quando encontra o Cristo, a gente, como se Maria de Nazaré falasse, olha, caminha por aqui que é o caminho mais curto. Dá menos volta, minha filha, né? Caminhe em direção ao amor do Cristo. É um caminho seguro. E para encerrar, nós lembramos, né, da história de um rei, lógico, muito rico, um palácio maravilhoso, que também sempre tem um antagônico, né? E tinha lá uma pessoa que também se sentia mestre e ficava pensando, como é que esse rei, que tem tanta riqueza, tem tantos súditos, consegue viver e ser tão amado pelos súditos dele e não ser afetado por aquela riqueza? Ele nunca está mal. E eu, que não tenho riqueza nenhuma, fiz o voto do desapego total, tenho tanto problema, tenho tanta dor. Como se explica isso? Que se eu vivo sem nada, buscando seguir a Deus, e sofro tanto, e ele que tem tanta coisa, ainda é amado, como pode? Então ele foi procurar esse rei para, né, como sabe, poder entender qual é o segredo. Ele falou para o rei, olha, qual é o segredo que o senhor tem? Para o senhor ter esse palácio, ter todo esse dinheiro, ter todo... E esse súdito se amando, o senhor está sempre bem. O senhor pode me contar um segredo? O senhor pode me contar esse segredo? Porque eu sofro tanto. Ele falou, posso, o senhor sabe. Vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma lamparina acesa em suas mãos e o senhor vai percorrer o meu palácio todo e vai observar o meu segredo. Agora tem um detalhe, tem uma condição: se essa lâmpada apagar, o senhor morre. Essa era a condição. Então entregou a ele a lamparina e o seu sábio caminhou no castelo, né, com aquela lamparina, conhecendo por 2 horas aquela coisa imensa que tinha lá, era o castelo do rei. E voltou 2 horas depois, cansado, né, e falou assim, tá aqui. Aí o rei perguntou para ele, e aí, o senhor viu a minha riqueza, viu os meus tesouros, conheceu o meu segredo? Ele falou, seu rei, eu nem consegui ver nada, porque eu estou 2 horas andando, mas minha preocupação é tão grande para essa lamparina não apagar, que eu não consegui observar nada. Aí o rei falou, senhor sabe, pois então, eu vivo assim. Eu vivo tão atento para que a chama da minha alma não se apague, nenhuma fortuna me afeta. Porque eu sei que sou eu que tenho que iluminar o meu mundo interior e não ao contrário. Dessa maneira, tudo isso que eu tenho, nada me afeta. Que dessa maneira possamos então compreender que nós é que devemos iluminar o nosso mundo interior. A cada dia,
A nossa maior responsabilidade dessa reencarnação é com a gente mesmo. É se olhar e falar, ó Senhor, apesar de todas as dificuldades, apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas fragilidades, dos meus erros, graças a Deus eu já sou o que sou. Por quê? Porque eu quero crescer, porque eu quero aprender contigo a amar, porque eu quero seguir sim ao Pai. Eu quero caminhar em direção ao amor. Eu já entendi, Senhor, que nada dessas riquezas são minhas e nem me deram a plenitude que Tu me dás. Que dessa maneira, então, possamos desamarrar essas âncoras que nos prendem e fazer uma escolha definitiva nas nossas reencarnações. Porque hoje nós já conhecemos. Quanto aos outros, muitos não conhecem o Cristo, mas nós já conhecemos Jesus. Nossa responsabilidade é muito maior. O convite foi feito, como Ele sempre fez. Segue-me, como se nos dissesse a cada um. Tens imperfeições? Nada impede. Eu irei suprir cada dificuldade sua, no momento que tu tenhas boa vontade de levantar e seguir-me. Boa vontade de seguir-me, ou seja, colocar em prática, não só fala, mas os atos de cada dia, na crença em Deus. Não basta crer, é preciso vivenciar a nossa crença, como Leon Denis nos fala. Que possamos então, todos nós, fazermos uma escolha. Ou aprendemos a utilizar as fortunas, sejam elas quais forem, ou seremos por ela utilizados. Ou nós somos os senhores, ou seremos os escravos das ilusões da vida, das ilusões da matéria. A opção é nossa. Então é quando a gente fala que eu posso assim servir ao mundo de Deus, mas não ser desse mundo. Viver no mundo de Deus para servir em nome de Deus ao mundo que é de Deus. Que possamos dessa maneira nos colocar sem essas amarras de dizer, Senhor, como posso ser útil no dia de hoje? Que Jesus, então, abençoe a todos vocês, que os envolva em vibrações de muito amor, de muito carinho, de muito discernimento espiritual para as escolhas que passamos a fazer. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre todos nós. Graças a Deus.